Bom dia, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Uma feliz semana para todas. Vamos a mais um devocional que tem como tema Destemidas para viver o propósito. E o texto base é Esté 4,14. Queridas irmãs, muitas vezes nas nossas vidas a gente enfrenta situação que desperta medo, insegurança e dúvidas sobre nossa capacidade. Muitas vezes nos sentimos impotentes, nos sentimos diante de uma situação com dúvidas, com muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas vezes nos sentimos sem força e sem determinação. A história de Esté, ela nos mostra que Deus levanta mulheres comuns para cumprir propósitos extraordinários. Né? Aquela linda mulher chamada Esté cumpriu um propósito extraordinário no reino de Deus. Ela era muito jovem, simples, mas Deus não viu nenhuma dessas qualidades de ser jovem, de ser simples, como empecilho para que ele cumprisse o propósito dele na vida dela. E Deus colocou ela em uma posição estratégica para salvar o seu povo. E o versículo diz, numa parte dele fala assim: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Chegaste a este reino. Aí essa pergunta continua ecoando, né, nos nossos ouvidos até hoje, porque Deus também levanta mulheres para tempos específicos e propósitos especiais. E Deus, minhas irmãs, Ele nos coloca em lugares com propósito. Na vida de Esther, isso não aconteceu por acaso. Desde o momento que Esther foi escolhida para ser rainha, Deus já estava preparando o cenário para que ela fosse um instrumento de livramento. Assim também acontece, minhas irmãs, conosco. Talvez você, eu, esteja onde está hoje, como por exemplo na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, porque Deus tem um propósito para cumprir através da sua vida. Às vezes a gente não entende os processos, mas Deus sempre sabe o que está fazendo. E minhas irmãs, para que a gente possa viver o propósito, é preciso a gente vencer o medo. O medo ele não pode nos parar. E Esther sabia que se aproximar do rei sem ser chamada poderia custar a sua própria vida. Mesmo assim, ela decidiu agir. Ela foi corajosa. Ela foi destemida. Ela declarou algo poderoso. Ela falou assim: se perecer, perecer. E essa frase revela muito, né, como uma característica de uma mulher destemida que decidiu confiar em Deus acima do medo. Muitas vezes, minhas irmãs, o inimigo tenta nos paralisar com pensamentos assim: você não consegue, você não é capaz, outra pessoa poderia fazer melhor. Mas Deus, ele chama a gente para viver com coragem e fé. Deus, ele usa da forma que ele quer para que o seu propósito seja cumprido. E mulheres destemidas, elas transformam histórias. Quando Esther decidiu agir, Deus trouxe livramento para todo o povo. Uma decisão corajosa mudou o destino de muitas pessoas. Quando a mulher decide viver o propósito de Deus, famílias são restauradas, vidas são transformadas, gerações são impactadas. Uma mulher que entende seu propósito se torna instrumento de Deus na terra. E para a gente concluir, minhas irmãs, eu queria dizer que talvez você hoje esteja se fazendo a mesma pergunta que foi feita a Esther. E talvez também Deus esteja te fazendo essa mesma pergunta. E a pergunta diz assim: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou até aqui? Deus não te chamou para viver com medo, irmã, mas para viver com fé, coragem e propósito. Levante-se como mulher destemida, confie em Deus e viva plenamente aquilo que Ele preparou para a sua vida.
E para finalizar, minhas irmãs, mulheres destemidas não vivem apenas histórias, elas cumprem o propósito de Deus. Um bom dia mais uma vez para você e que Deus continue te fazendo uma mulher destemida para viver o propósito.